Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Douglas Vomer e hoje vou mostrar para vocês o quanto me rendeu tanto de valorização quanto de dividendos nos fundos imobiliários investindo nesses 3 anos. Então, bora pro vídeo! Pessoal, então a primeira parte que eu quero trazer para vocês é o quanto eu tenho investido em fundos imobiliários. Hoje, nosso patrimônio atual está em R$ 25.033,10. E nós possuímos na nossa carteira pública que vocês acompanham 6 fundos imobiliários, sendo eles o HCPR11, a gente tem 65 cotas do HCPR11. O HCPR11 é um fundo de papel. Para quem gosta desse fundo aqui, eu já vou avisando vocês, é um dos fundos que eu me arrependo de ter comprado na minha carteira. Ele é um fundo que vem caindo só nos últimos 12 meses, 45,47%. Por que eu me arrependi? Porque ele é um fundo que vem se envolvendo em várias polêmicas ali. Ele se envolveu contra a Suno Analytica, ali, de análises, uma casa de análises. Aí agora ele vem aí tendo problema também em receber os seus pagamentos ali da parte que eles investem. E com isso vem caindo bastante a valorização das cotas e por isso que ele está com o seu PVP de 0,49. Ele é um fundo de papel. Eu sempre falo para vocês que fundo de papel você não deve pagar mais do que um, porque estaria pagando mais caro. Mas nesse caso aqui, como é um fundo de risco, tudo isso aqui eu continuo investindo, tanto é que no rumo aos 100 mil, se você não viu no último vídeo, tá aqui em cima para você acompanhar. Eu comprei mais 2 cotas dele, eu vou comprando aos poucos ali para saber onde eu estou pisando, vou tendo mais calma do que o restante dos fundos imobiliários que eu possuo na minha carteira. Este fundo aqui, na época eu comprei o porquê que eu comprei, então se é tão arriscado assim. Eu comprei porque era um fundo que pagava muito dividendo. Aí eu já vou deixando até uma dica aqui para vocês, nunca compre um fundo ou uma ação tipo Petrobras. Nada pode ter certeza que no futuro a Petrobras continuar pagando esses dividendos absurdos, gigantescos aí, que o pessoal faz aquelas simulações lá. Se você tivesse investido R$1.000 em Petrobras, vai ter 10 mil em dividendos. É igual esse fundo aqui, ele pagava mais de 1% ao mês e foi quando eu cresci o olho, eu sabia que tinha um risco ali. Eu queria entrar num fundo de papel, além do MXF11, que eu já vou mostrar para vocês que eu invisto também, e eu entrei nele, que vocês podem ver aqui, que o dividendo médio dele dos últimos 12 meses era de 19%. É um excelente pagador de dividendo, mas se envolve muito em polêmica. Vou comprando aos poucos. Agora eu sei que é um fundo de risco, e se acontecer alguma coisa com esse fundo que não seja agradável, foi um risco que eu quis participar, beleza? Ele está sendo negociado na data que estou gravando a R$ 55,98. O outro fundo que nós temos na nossa carteira é o HGRE11. Esse é um fundo novo que a gente trouxe para a nossa carteira. Ele é um fundo de lajes corporativas, são de escritórios. Então a gente tem 13 cotas desse fundo, um valor investido atual de R$ 1.846. Ele tem uma porcentagem na nossa carteira de 2,42%. HCPR11, eu não falei quantos por cento tem, ele tem 4,76% da nossa carteira. O HGRU11 também é da mesma administradora do HGRE11, então vamos ver como que está o HGRE11. Ele está se negociando na data que eu estou gravando. Esse aqui é de lajes corporativas a R$ 142,00. Tem um dividendo médio dos últimos 12 meses de 6,68%. Ele está abaixo do seu valor patrimonial, então é um fundo aqui que está barato, possui uma boa liquidez, boa compra e venda, e teve uma boa valorização, uma excelente valorização para os fundos imobiliários de 25,49%. E detalhe desse fundo ainda, o HGRE11 cresceu bastante a valorização porque é um fundo agora que está sendo bem visado, porque voltou ali depois da pandemia a alugar esses imóveis que estavam desocupados, e com isso também vai aumentar já os seus dividendos, vai melhorar o pagamento ali das suas cotas. E o HGRU11, como vocês podem ver, a gente tem 30 cotas, tem uma valorização de 13%, 30 cotas, então a gente tem um total investido de R$ 3.975 e temos 5,20% da nossa carteira em HGRU11, que é de lajes urbanas. E o HGRU11 está sendo negociado na data que nós estamos gravando a R$ 132,50. Ele pagou um dividendo médio dos últimos 12 meses de 8,23%. Ele está um pouquinho caro, está 1,07%, por isso que a gente não investiu mais nele, além de ele ter passado dos 5% da nossa carteira também. Tem uma excelente liquidez também e teve uma excelente valorização também junto com a HGRE11 de 22,21%.
Outro fundo muito querido de vocês e de todo mundo, acho que quase, eu não conheço ninguém que não possui esse fundo imobiliário na carteira, que é o MXRF11, que é um fundo de papel. Esse fundo aí era conhecido como fundo de troco. Sobrava algum dinheiro para você investir, você investiria ali ou pelo valor que ele é negociado, que é na casa dos R$10. Então todo mundo tinha. Eu comprei justamente por isso, que era um fundo barato, entre aspas, porque ele era acessível no valor e também na época eu pegava pelo valor barato. Eu tenho um total de 320 cotas desse fundo imobiliário, um total investido de R$ 3.427,20 e tenho na nossa carteira do canal 4,49%. E o MXRF11, que é um fundo de papel, como já falei para vocês, está um pouco acima do seu valor patrimonial também. Na data que eu estou gravando, ele está a R$ 10,71. Para quem quer comprar ele, é o MXRF11, é maior número de cotistas na Bolsa de Valores. E seu dividendo médio dos últimos 12 meses está de 11,20%. Possui uma excelente liquidez, como vocês podem ver, porque ele tem muito número de cotistas. Então ajuda na liquidez dele. Além disso, também teve uma valorização excelente também. É até estranho ver fundo imobiliário aí com valorização de 20%. Agora até tá difícil de comprar porque a maioria deles estão com PVP acima do seu valor patrimonial. Então agora é justamente o que eu vou trazer nesse vídeo para vocês e o quanto de dividendo vem recebendo. E um detalhezinho do porquê eu prefiro ações do que fundos imobiliários. E os fundos da XP. Eu tenho dois fundos, são os primeiros fundos que eu tenho na minha carteira. Eu comprei lá em abril de 2020, quando eu comecei a investir nos fundos imobiliários. Eu tinha somente esses dois ativos. E aqui vem um detalhe para vocês que estão investindo agora. Eu diversificava muito o valor que eu ia investindo no mês para receber renda em somente dois fundos imobiliários, porque eu investi em ações e fundos imobiliários eu foquei só em dois. E esses dois fundos, mesmo com essas quedas aqui, eu poderia ter pegado um preço muito melhor, mas eu estava tão exposto nesses fundos que eu acabei não comprando, não aproveitando essa queda gigantesca desses dois ativos que eu vou falar agora e acabei perdendo a oportunidade de baixar ainda mais no preço médio. O XPLG11, que é um fundo de logística, eu tenho 60 cotas e teve uma valorização de 7,90. Eu poderia ter pegado essa valorização ainda maior, mas como eu estava muito exposto no XPLG11, como vocês podem ver, eu tenho quase 9% da minha carteira, estava muito mais exposto nesse fundo imobiliário. Hoje está com 8,98% da nossa carteira nele. Esse fundo também já passou a fase dele, ele também é um fundo que está acima do seu valor patrimonial, ainda dá para investir porque está 0,01, está quase no preço que ele vale, está sendo negociado na data que estou gravando a R$ 114,27, o seu dividendo dos últimos 12 meses foi de 7,16% e também teve uma excelente valorização aqui de 28,85%. E o XPML11, que é um fundo de shopping, eu também fui na mesma onda do que o XPML11. Eu também fui investindo ali bastante, só nesses dois fundos imobiliários, e quando sobrava um pouquinho eu investia no MXRF11. Então eu tenho 50 cotas do XPML11, uma valorização de 6,52%, um total investido no XPLG11 de 6.856,20 e no XPML11 a gente tem um total de R$ 5.290 e temos uma porcentagem de quase 7%, 6,93% no XPML. E ainda, como vocês podem ver também, o XPML11 já passou sua oportunidade também ali de quem quer comprar esse fundo barato. Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de 19,74%. Seu PVP está em 1,07 e pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 8,93. Agora que vocês já viram o quanto eu tenho investido em fundos imobiliários, que são os R$25 mil, a nossa distribuição da nossa carteira em fundos de lajes corporativas, lajes urbanas, shopping, logística e fundos de papel de risco médio e de grande risco, agora a gente vai ver o quanto a gente já recebeu de dividendos destes 5 fundos imobiliários. E lembrando que esses rendimentos que a gente recebeu é isento de imposto de renda. Quando você investe no fundo imobiliário, o seu dividendo ali ele é isento de imposto de renda. Então isso fez com que eu pegasse esse dinheiro e investisse nos outros fundos imobiliários ou nas ações que a gente possui na nossa carteira. E agora, como vocês já sabem o quanto eu venho investindo ali desde o início, desde abril de 2020, eu quero mostrar para vocês o quanto eu recebi de dividendos e o quanto faz diferença você ir comprando 2 cotas de um fundo imobiliário, 1 cota de um fundo imobiliário, 10 cotas, 100 cotas.
até você chegar ali na porcentagem que você quer ter, aquele valor mensal que você quer ter daquele fundo imobiliário. Eu vou mostrar para vocês o quanto fez diferença. E olha a escadinha aqui já de investimento, de quanto fundos imobiliários, além disso, tem as ações também que me pagam os dividendos, mas já que o vídeo é só de fundos imobiliários, eu vou mostrar para vocês o quanto veio desde abril de 2020 até agora, em julho de 2023, o quanto eu já recebi de dividendos somente dos fundos imobiliários. Como vocês podem ver, eu recebi meu primeiro dividendo, que eu já fiz até um vídeo desse aí, que eu saí com meus 0,35 centavos lá em maio de 2020. Eu investi em abril, como eu falei para vocês, de 2020, mas meu primeiro dividendo foi somente no mês de maio de 2020. Eu recebi 35 centavos, já fiz até um vídeo bem antigo aí no canal, quem acompanha desde o início sabe. Quem quer acompanhar todas as minhas partes de dividendos, quanto eu já recebi, tem um videozinho aqui no canal para você acompanhar. E no final do ano de 2020, a gente recebeu por mês R$ 3,80. Já em 2021, a gente começou recebendo R$ 6. Lá no final de 2021, a gente já estava recebendo R$ 73. Já dava para pagar aí alguma continha ou parte de uma conta de água. Mas em 2022, a gente começou recebendo R$ 95 e terminamos o ano recebendo um total de R$ 153,80 só dos fundos imobiliários. Lembrando que esses 25 mil eu não coloquei de uma vez, fui comprando em vários meses e com isso vem aumentando também os seus dividendos. Em janeiro de 2023 deste ano, a gente está recebendo uma média quase de R$ 200 por mês. Do total ali, em janeiro de 2023, a gente recebeu R$ 194,40. E agora, nesse último mês, e não acabou o ano ainda, lembrando, só dos dividendos dos fundos imobiliários a gente recebeu R$ 219 de dividendos destes fundos imobiliários, que a gente tem um total de R$ 25 mil investido. E agora eu vou mostrar a distribuição para vocês, lembrando que os fundos imobiliários, eu não tinha todos, esse ano que eu incluí alguns fundos imobiliários novos, mas antes era MXRF11, XPLG11 e XPML11. Então esses fundos terão pago mais dividendos do que os demais pelo tempo que foi feito o investimento. Como vocês podem ver, HCTR11, que é o fundo de papel, das 65 cotas, ele tem um dividendo médio na minha carteira, já que despencou bastante ali. Ele tem pago, né, nos últimos 12 meses ali, uma porcentagem de 18%. Só que na minha carteira, como caiu as cotas, eu recebi em média 11,82% de dividendos. Desde quando eu comecei a investir no HCTR11, eu recebi R$ 438,20 só do HCTR11. Do HGRE11 eu tenho 13 quantidades. Esse foi o último fundo imobiliário que eu acrescentei na carteira, então foi já em 2023. Ele tem pago um dividendo de 7,25%, mas como as cotas do fundo se valorizaram, então o dividend yield que eu estou recebendo é em torno de 7,79%. E até agora, um total acumulado das 13 cotas, eu recebi R$ 22,10. Vamos pensar aqui o quanto esse HGRE11 vai me pagar daqui 3 anos futuros. Já o HGRU11 também venho recebendo bons dividendos, ele também valorizou, o dividendo dele é de 8,87, mas como valorizou minhas cotas, está em 10,03% os dividendos que estão sendo pagos para mim. Então, o total acumulado até agora é de R$ 261,34. O MXRF11, que é um fundo queridinho por todos nós, todo mundo tem carteira, eu tenho 320 cotas, como vocês já sabem, ele paga um dividendo médio aí do que eu investia, né, de 12,32%, e como valorizou as cotas, eu recebo em média de dividendos 13,47% de dividendos. Então, o total acumulado desde abril de 2020 que eu venho recebendo é R$ 690,12 no acumulado geral. O XPLG11 paga em média 7,84%. Eu, como valorizou as cotas, recebo 8,46%. Eu recebi quase R$ 1.000 só do XPLG11, que é um total de R$ 999,26, desde quando comecei a investir também lá atrás. E como vocês podem ver também, o XPML tem 50 cotas, ele paga um dividendo médio 8,88, mas valorizou as cotas também. Eu recebo um total de 9,46% de dividendos e recebi num total dos 3 anos investido R$ 820,30.
eu recebi total, investi desde lá de trás, de abril de 2020, um total de R$ 3.123,78 somente dos meus fundos imobiliários, que são poucos. Eu gosto mais de ações, agora eu vou trazer para vocês o porquê que eu prefiro. Primeiro, ações podem se valorizar muito mais do que fundos imobiliários, não oscilam tanto. Lógico, a gente pegou uma oportunidade maravilhosa aqui, como vocês viram. Pegamos os fundos imobiliários todos em baixas ali, todo com o seu PVP abaixo de 1. Pegamos na pandemia, compramos, continuamos comprando. Mas ações também fizemos isso e as ações têm chance de valorizar muito mais do que um fundo imobiliário. Você vai ver a ação ali valorizando 30%, 40%. Tem uma oscilação maior. Eu tenho um grau de risco que eu gosto mais também. Por isso que as ações é bom. Mas, Douglas, por que você investe nos fundos imobiliários? Primeiro, eu sei que a Bolsa de Valores não é para ter graça. É para você ver seu capital evoluindo, seu capital investido. Mas a oscilação das ações acaba te deixando ansioso. E o que é gostoso dos fundos imobiliários é justamente você ver a escadinha ali da sua renda passiva sempre aumentando. Como eu mostrei para vocês, eu recebia 35 centavos e agora, por mês, eu estou recebendo mais de R$ 219. Então, os fundos imobiliários eu gosto somente por isso. Mas invisto pouco. Se for ver a distribuição da minha carteira hoje, está na maior posição em ações, quase 65% em ações e o restante em fundos imobiliários, justamente por isso. Os fundos imobiliários eu vou continuar investindo de forma menor do que nas ações, porque eu busco ações que pagam já dividendos também, mas que elas podem ter um grau de valorização muito maior, porque agora estamos na fase de crescimento de patrimônio e não de renda passiva. Então, quando tiver mais velho ali, que eu for buscar uma calmaria na minha carteira para receber a minha renda passiva tranquilamente na minha casa, dormindo, os dividendos trabalhando ali, caindo para eu poder pagar uma conta de luz ou uma conta de água, aí sim eu vou me preocupar em pouca oscilação e renda passiva. Agora que eu ainda sou novo, eu penso em crescimento do patrimônio, por isso que eu amo ações, eu prefiro muito mais ações que me pagam dividendos também ali de 6%, mas que tem grande chance de valorização. E eu quero saber você aí, da sua casa, se você prefere ações ou você prefere fundos imobiliários na hora de investir. Eu sei que tem muita gente que usa estratégia de fundos imobiliários para chegar num determinado valor e esse valor se você ficar comprando ações. Eu já prefiro ir direto em ações, que eu perco, se eu deixar de investir nas ações, eu sei que eu vou perder a valorização delas no longo prazo, e nos fundos imobiliários ali eu uso para balancear minha carteira e, além disso, ter uma renda passiva, gerando mais dinheiro para poder investir ainda mais nas ações que eu prefiro. Então, pessoal, esses foram os fundos imobiliários, o quanto eu recebi, por que eu prefiro ações do que fundos imobiliários. E eu já peço para você, deixa aqui um comentário mostrando aí o que você mudaria nessa carteira, se acrescentaria mais fundos imobiliários, se você também é do time que prefere ações do que fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like embaixo, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para chegar a notificação dos vídeos para você, que vai ajudar muito mais o nosso canal a crescer. E até o próximo vídeo. Tchau!